Nós vamos abrir a escritura em Apocalipse capítulo 17. Quero ler com os santos do versículo 1 até o versículo 7. Ok? Vamos hoje fazer algumas considerações mais específicas em torno deste capítulo, aqui presentes nesses versículos aqui, do versículo 1 até o versículo 7. Leia comigo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Amém? Amados, hoje queremos fazer aqui algumas considerações específicas dentro desta porção do Apocalipse. Agora, é importante, antes de tudo, e eu estou assim, sendo um pouquinho mais cuidadoso, né, antes de adentrar as especificidades desse texto, porque temos nós que encontrar as relações do tempo da profecia. O que são as relações do tempo da profecia? Então pense comigo. Nós consideramos aqui, em mais de 5 mensagens anteriores, que Babilônia, ou a grande Babilônia de Apocalipse, ela tem as suas origens, né? As suas origens lá no início da humanidade. Nasceu Babel, que transformou-se em Babilônia, que veio a vir a ser a grande Babilônia. Então, nós estamos aqui tratando com o passado. Ora, estamos estudando um livro profético, que é o livro do Apocalipse, que fala do futuro. Não é isso? Entretanto, algo aqui dessa profecia deve ser considerado à luz do passado, e não somente do futuro. Por que a maioria das pessoas erram quando estudam o Apocalipse, sobretudo o capítulo 17 e 18? Porque eles deixam de considerar que aquilo que no Apocalipse é futuro tem as suas raízes no passado. Aí deixam de considerar Babel, deixam de considerar Babilônia e querem focar apenas no futuro. Então nós temos que fazer essa relação entre o passado, das origens, com o futuro. Além do mais, ainda existe um outro tempo, que também é um passado, mas é um passado mais próximo de nós hoje, que é o presente do apóstolo João, quando ele escreveu este livro. Então, olhem, o passado remoto da antiguidade, onde se encontram as origens e onde se radicam as raízes da grande Babilônia. É o passado remoto. Aí vem o passado de João, que para nós já é um passado, porque quando ele escreveu por volta do 1º século da era cristã, este livro, então havia um presente dele e uma compreensão da profecia, de certo modo ainda muito limitada, mas havia algo que podia alcançar-lhes o entendimento. Então, ao passado remoto, ao passado de João, ao futuro escatológico, para o qual a profecia aponta como seu cumprimento final e máximo, e ao nosso presente,
agora o tempo, o momento no qual nós estamos estudando essa profecia. Então nós temos que considerar, pelo menos, relacionar esses 4 tempos: o passado remoto, o passado de João, o nosso presente e o futuro. Perfeito, queridos? Ou seja, nenhum desses tempos pode ser negligenciado. A profecia é única, é una, só que ela se relaciona com esses 4 momentos, com esses 4 períodos. Então é importante que os irmãos tenham essa leitura desse capítulo, sempre reconstruindo e relacionando as ideias do texto com esses 3 tempos, para que nós não venhamos a perder nenhum aspecto extremamente importante. Bem, observe, os irmãos, que o capítulo 17, ele começa nos trazendo uma informação. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar de maneira específica acerca da Grande Babilônia. Olha o que diz o versículo 1. Vem, a parte B do versículo, depois de 2 pontos. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então João aqui é convidado, né, a acompanhar em visão, em revelação, a este anjo que o convida, para que João possa ver, ele possa receber essa revelação. Ele diz: vem e mostrar-te-ei. Essa palavra mostrar aqui do grego significa literalmente ensinar por meio de uma exposição. Então é como que o anjo dissesse: eu vou ensinar a você acerca da Grande Babilônia, sobretudo do julgamento que vai recair sobre a Grande Babilônia, porém eu o farei por meio de ensinamentos que serão demonstrados. Por isso que João diz que ele foi e viu. O versículo 3 diz assim, olha: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então observe que o versículo 1 e o versículo 2 é apenas uma referência ao objeto que está aqui em atenção. Vem e mostrar-te o julgamento. De quem? Vou mostrar o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, versículo 1 e 2 nos trazem o quê? Informações objetivas acerca da mulher. Mostrar-te o julgamento dessa prostituta, com quem os reis da terra se prostituíram e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Quando João então é arrebatado, aí ele tem a visão. E o que ele vê? Ele disse: ora, transportado em espírito, fui a um deserto e vi. Aí ele contempla, ele tem a visão imediata. Ele viu uma mulher. Não é dito que ele viu uma besta. Ele viu uma mulher, porque o foco inicial é a mulher. Afinal, aqui é o julgamento da grande meretriz, né? Vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E aqui está um ponto que eu quero considerar com os irmãos. Vamos gastar aí de 15 a 20 minutos pensando essa imagem. João é convidado a contemplar. Ele é levado a um deserto, ou seja, a uma região árida. E aqui, sem querer estender muito, o fato de ele ser levado a um deserto para contemplar no deserto essa mulher montada numa besta. E é bom lembrar que quando João é arrebatado para que ele contemple a nova Jerusalém, a noiva, ele é levado em espírito a uma grande e elevada montanha. Então esses aspectos supostamente geográficos, o que não são na verdade, porque ele está em arrebatamento, está em êxtase. Então, de nada vale o êxtase do seu espírito com as regiões, né, topográficas daqui da terra. Mas esses lugares, quando diz a um deserto ou a uma alta e elevada montanha, faz referência exatamente à condição. A condição dessa mulher é uma condição de aridez. Ou seja, essa mulher, ela está num deserto, ela se encontra num deserto. E a questão do deserto, quando vista negativamente,
até porque a maioria dos temas bíblicos, eles são dialógicos, eles são vistos positivamente e negativamente. No caso, a água pode ser vida ou pode ser morte. É só um exemplo, para vocês terem uma ideia. O deserto pode ser coisa positiva. Moisés ficou 40 dias no deserto, tendo comunhão com Deus no Monte Sinai. Elias ficou no deserto depois, ali tendo comunhão com Deus no deserto. Jesus foi tentado pelo diabo, né, no deserto. São aspectos positivos de uma ascensão espiritual de Moisés, de Elias, de Jesus, enfim. Mas há um aspecto negativo também. Isso nos lembra o quê? Nos lembra Jeremias, capítulo 17. Vamos ler rapidamente para os irmãos olharem comigo essa parte. Jeremias, capítulo 17. Uma vez falando da grande Babilônia, falando da meretriz, como a Bíblia nos demonstra que ela está num deserto. Esse texto é importante. Jeremias 17, versículo 5. Diz assim, olha. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. E eu faço questão de falar pela 30ª vez, ou pela 1000ª vez, que não diz o texto, maldito o homem que confia no outro homem. Porque eu me recordo de ouvir muitas vezes crentes, né, falando, né? Não faça isso não, porque a Bíblia fala que você faz negócio com outros e não pode confiar, que maldito homem confia no outro homem. Ou confia no homem, a um outro homem que não seja você mesmo. Mas o texto é claro, maldito o homem que confia no homem, em si mesmo, no ser humano. Então, se você é um ser humano e você confia em si mesmo, então você é maldito. A grande prova é exatamente a antítese disso, que é o versículo 9, ó. Ou melhor, o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Então, o homem pode confiar no homem, isto é, em si mesmo, ou no Senhor. Quem confia no Senhor é bendito. Quem confia no homem é maldito. Então, referindo-se aqui a esse espírito de autoconfiança, de uma confiança carnal, uma confiança humana, seja no seu poder financeiro, no seu poder religioso, seja no seu poder intelectual, no seu poder da força física, seja em que aspecto for. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso aqui nós temos características do homem caído. Nós temos característica do homem sem Deus. Lembram de Caim? Que afastou-se Caim da presença do Senhor e foi habitar numa terra distante chamada Nod. Aqui nós temos então esse espírito que é um espírito babilônico. Olha o versículo 6. Porque será, este homem que confia em si mesmo, será como o arbusto solitário no deserto. É uma condição de sequidão, de aridez, né? É uma condição de carência, de sede, de seca, de desprovimento de vida, de qualquer outra coisa. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então nós temos aqui esse texto que fala de uma condição não física, é uma condição espiritual. Por isso que João, ele foi arrebatado a um deserto, no qual ele teve a visão da meretriz que estava montada numa besta escarlate. E aí diz o texto que a visão era de uma mulher montada numa besta. E aqui é o ponto onde nós devemos puxar o fio do entendimento nas páginas do Antigo Testamento. Porque não basta você ter aquela visão bonita e pintar um quadro, uma besta e uma mulher sobre ela, e depois você falar o que você quiser falar acerca dela. Nós temos que puxar o fio da interpretação, porque essa visão ou essa revelação, ela não nasce aqui nesse texto. Ela está lá atrás. Nós temos uma mulher, muito bem, que é prostituta, muito bem, que está no deserto, muito bem, mas ela está montada. Aí nós temos duas características. Primeiro, versículo 1, diz que ela está sentada sobre muitas águas, e 2 diz que ela está montada numa besta.
São duas características que temos que observar. Que besta é esta na qual a mulher está sentada? É a primeira pergunta. E segunda, por que a mulher está sentada nessa besta? Primeiro, que besta é esta? E segundo, por que ela está sentada nesta besta? Para responder a primeira pergunta, que besta é esta? Nós não temos tempo suficiente para poder fazer toda a investigação, porque já foi feita em mensagens anteriores. Mas os irmãos vão se recordar. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, e o livro de Daniel é um livro ímpar nesse sentido, no sentido de revelar o destino dos reinos da terra. O livro de Daniel é um livro altamente político. É um livro que trata, né, no caso, da ascensão dos impérios até a vinda de Jesus Cristo. Capítulo 2 de Daniel, depois o capítulo 7 de Daniel, depois o capítulo 9, depois o capítulo 11 e ainda o capítulo 8 que eu pulei. Capítulo 5, capítulo 8. Vamos lá. Capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 11. Todos esses capítulos falam da história dos impérios que haveria no mundo até a segunda vinda de Cristo. No capítulo 2, nós temos um sonho que Nabucodonosor teve, e um sonho que lhe incomodou muito, lhe perturbou tanto, a ponto de ele, então, se levantar de madrugada e mandar chamar todos os astrólogos, os feiticeiros, os magos, os adivinhadores, toda aquela casta de pessoas místicas que diziam ter o poder da adivinhação, a arte da adivinhação, para poder discernir seu sonho. E aí, então, quando juntou aquela turma toda de feiticeiros, então Nabucodonosor disse o seguinte: tive um sonho que era a interpretação. O que eles responderam? Não, diga lá o sonho, ó rei, e nós daremos a revelação. E aí então o rei falou: não é bem assim. Vocês, já que têm o poder da adivinhação, me dirão primeiramente qual foi o sonho que eu tive. Eu não me esqueci do sonho, eu quero apenas colocar à prova o poder de vocês. Diga-me o sonho, e aí eu saberei que a revelação do sonho é verdadeira. Porque o mesmo poder que agiria em vocês para dizer qual foi o sonho, certamente também falaria qual é o seu significado. Nenhum deles foi capaz de dizer: não, o que o rei pede é muito difícil, é muito complicado, nem o filho dos deuses, nem os deuses dos deuses poderia dizer isso, tal. E aí então, é nesse cenário de tumulto, de turbulência, que surge a figura de Daniel e fala: não, rei, calma, eu vou me reunir com os meus amigos, no caso Ananias, Azarias e Misael, nós vamos orar ao Deus do céu, o verdadeiro Deus, e ele te dará a saber o sonho e a interpretação. Esse capítulo 2 de Apocalipse é um capítulo central, sobretudo quando se estuda profecias bíblicas. Se entrar no campo da profecia, você não pode negligenciar o livro de Daniel, sobretudo o capítulo 2. Lá então, Deus revela a Daniel em sonho qual foi a visão de Nabucodonosor, e então, ou melhor, mostra em visão o sonho de Nabucodonosor, e lhe diz a revelação. Qual foi o sonho? Diz que Nabucodonosor estava no seu leito, quando então, no seu sonho, ele viu uma grande estátua de homem, cabeça de homem, braços de homem, tudo de homem. Era um grande homem, uma grande estátua de homem, que tinha um grande resplendor, uma opulência muito grande, uma pompa muito grande, uma austeridade muito grande. E disse que tinha uma característica interessante, é que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril e o ventre eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em parte de barro, em parte de ferro. Então imagine só essa estátua feita desses materiais, nessas disposições: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Estava o rei olhando essa estátua, capítulo 2 de Daniel, quando ele percebeu que uma grande pedra fora cortada. Ele viu quando havia uma montanha muito grande, e como que algo cortasse da montanha uma pedra, mas sem auxílio de mãos,
Ou seja, não tinha mão, nem a máquina que cortava, havia apenas uma pedra sendo cortada, e essa pedra sendo então atirada à estátua, que lhe golpeou nos pés, exatamente nos pés. E quando então essa estátua foi golpeada nos pés, ela caiu, e aí ela se quebrou completamente, tornando-se um pó bem fino. E veio um vento, soprou, e aquela estátua desapareceu, sumiu. E a pedra que feriu a estátua e a destruiu completamente, cresceu a ponto de encher toda a terra. Esse é o sonho que Nabucodonosor teve, que foi revelado em visão a Daniel. Agora imagine a interpretação. Aí em suma, Daniel diz assim, olha, nós temos aí, rei, a revelação de 4 reinos, ou melhor, de 5 reinos. Poderíamos até construir a ideia da seguinte maneira. Temos aí a ideia de 4 reinos, que são 5 reinos, que se sucedem um ao outro, até o final da história da humanidade. Então é um capítulo que tem muita responsabilidade, não? Imagine só, fala assim, olha, no tempo de Daniel ainda, 600 anos antes de Cristo, a Escritura predizer a história dos reinos proeminentes, que haveriam de dominar sobre a terra até a vinda de Cristo. Aí vem a interpretação. A cabeça de ouro, ó rei, és tu és a cabeça de ouro. Tu, ó rei Nabucodonosor, Babilônia é a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro, porque todo reino, ele tem uma cabeça. Ele tem o seu governante. Você não pode pensar num reino sem o seu líder. Sobretudo naquele tempo em que os reinos tinham seus déspotas, né? Não era como os modelos de hoje, era reis que governavam despoticamente os seus reinos. Então, o primeiro, cabeça de ouro, Babilônia. Aí vem a revelação. Depois de ti, virá um outro reino, inferior ao teu, porque é a prata. E aí, indicando pelos 2 braços, nós temos o reino seguinte, que seria a Média e a Pérsia. O governo dos medos persas. E depois deste ainda virá um terceiro reino, que é representado pelo quadril de bronze, que seria o reino grego-macedônico de Alexandre o Grande. E depois deste virá um quarto reino, Babilônia, Média Pérsia, Grécia, que agora é um reino feito de ferro, que aponta para o Império Romano. Aí basta você olhar para a história de Daniel, o capítulo 5 de Daniel, já nos mostra o momento histórico do cumprimento do capítulo 2. É um cumprimento parcial, mas é um cumprimento, porque no capítulo 2 se profetizava, tu, Nabucodonosor, és o cabeça de ouro, Babilônia, mas virá um outro reino depois de ti. No capítulo 5, já é o momento profético em que o neto de Nabucodonosor estava no grande salão real, com seus convidados oficiais e reais, ali todos, inclusive numa grande festa, profanando os utensílios sagrados, né, de Jerusalém, de Deus, do templo, que Babilônia havia destruído Jerusalém. Eles trouxeram os utensílios sagrados do templo, e agora Nabudino, neto de Nabucodonosor, estava ali profanando esses utensílios sagrados, quando então apareceu uma mão, lembra? Lá de Daniel 5, que escrevia Mené, Mené, Tekel, Parzim, que quer dizer, pesado fostes na balança e achado em falta, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Então a própria escritura de Daniel mostra que haveria um outro reino, que haveria de ter 2 braços, e o próprio capítulo 5 do mesmo livro já mostra o momento histórico do cumprimento parcial do capítulo 2, momento no qual, enquanto Nabudino estava lá festejando, né, e profanando os utensílios do templo, veio Ciro, o grande, o persa, juntamente com os exércitos de Dario, que é o Medo, e então, o que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio Eufrates, e então ficou lá o canal que dava acesso à cidade de Babilônia, por debaixo dos muros, o canal aberto, aquela vala, e eles então entraram por esse canal
a pé seco, ó, por debaixo dos muros de Babilônia. Quando então aquela escritura foi dita na parede: pesado fostes, achado em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Os medos e persas já estavam dentro de Babilônia. Foi aí que eles então conquistam Babilônia. E aí vem então, depois de Babilônia, o governo dos medos e dos persas. Capítulo 5. Capítulo então 8 de Daniel já mostra o cumprimento, já mostra uma outra profecia referindo-se ao momento em que a Média e a Pérsia iria perder o seu domínio para o terceiro reino, que seria a Grécia. Aí lá vamos ter a visão de um carneiro com 2 chifres, que é a Média e a Pérsia, lutando contra um bode que tinha um chifre entre os olhos, que é Alexandre o Grande. E o texto diz: é o seu primeiro rei, que é Alexandre o Grande. Aí nessa luta desses 2 animais, prevalece quem? Prevalece o bode, ou seja, prevalece. E para alguém achar que isso não seja pura dedução, você tem que verificar na escritura. Eu estou passando assim de largo, mas estou citando as passagens. Você deve verificar como que no capítulo 5 se diz: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E agora no capítulo 8, versículo 20, inclusive, de Daniel, é dito que o carneiro com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, e o bode com um chifre entre os olhos é o rei da Grécia. Então, a própria escritura, ela vai dando nome a esses impérios, dizendo: agora é Babilônia, depois virá a Média Pérsia, depois virá a Grécia, e então, já no tempo de Cristo, quando nós entramos nas páginas ali já de Mateus, na transição da antiga para a nova aliança, já prevalece o Império Romano. Bem, para vocês terem uma ideia de que a Bíblia fala de quê? De impérios. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedônico, o Império Romano. Quando então nós lemos o capítulo 7 de Daniel, e esse é o ponto que eu quero fazer lembrar aos irmãos, aqui essa mulher sentada sobre uma besta, Daniel tem uma visão muito semelhante, muito parecida com a do capítulo 2 de Daniel. Daniel 2, nós temos o sonho do rei Nabucodonosor, interpretado por Daniel. Capítulo 7 de Daniel, Daniel tem uma visão. Ele estava olhando quando ele viu saírem do mar Mediterrâneo 4 animais. Lembra que a estátua tinha 4 materiais? Ouro, prata, ferro. Ouro, prata, bronze e ferro. Agora ele vê 4 animais saindo. Assim como lá nós tínhamos 4 reinos, aqui nós também teremos 4 reinos representados por 4 animais. Ora, parece ser a mesma, mas tem algumas diferenças. Pequenas, mas temos. Quando o rei Nabucodonosor viu os reinos que dominariam sobre a terra, ele os viu na imagem de um homem. Porque aos olhos de Nabucodonosor, os impérios são humanos. Mas quando Daniel os vê os mesmos impérios, ele agora os vê na forma de animais, porque Daniel, como um servo de Deus, consegue vê-los na sua verdadeira natureza caída e animalesca. E aí ele vai mostrar os 4 animais que saíam do mar Mediterrâneo eram sucessivamente um leão. E aí você, quando lê a história, você percebe como que o leão era símbolo de Babilônia, já apontando para a Babilônia. Temos então um urso, e esse urso, ele vinha mancando, de um dos lados, para dar exatamente essa sensação de que é Média e Persa, esses 2 reinos que se uniram para se formar o segundo reino depois de Babilônia. E então viria um terceiro animal, e aí fala-se ali de um leopardo com 4 cabeças. E é importante lembrar aos irmãos, rapidamente, que a Grécia, quando veio na pessoa de Alexandre o Grande, sabemos que Alexandre o Grande morreu na maior força da sua juventude. Então, quando ele morreu, ainda jovem, o seu reino foi dividido em 4 partes e dada a 4 de seus generais. Cada uma das partes dada aos generais, salvo engano, se a minha memória não me trair, seria Cassandro, Ptolomeu,
Seleuco. Mais um. Cassandro, Ptolomeu, Seleuco, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro. E tem mais um indivíduo aí, que eu sempre me esqueço do nome dele. Mas daqui para o final, se eu não me lembrar, Lisímaco. Muito obrigado. Pronto, fechado os 4. Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco. Esses 4 generais. Que na visão de Daniel, do capítulo 7, são essas 4 cabeças deste leopardo. Perfeito, queridos? Nós temos o leão, o urso, o leopardo. E qual seria o 4º animal? Aí esse animal 4º não tem um nome. Não tem um nome. E poderia ter. Até porque esse animal, ele é um abestalhado. Ele é esquisito. Para os irmãos terem uma ideia, esse animal, capítulo 13 de Apocalipse, olha as características desse animal. Veja se os irmãos conhecem algum animal desse tipo. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta, é uma besta, a Bíblia chama de besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante. Essa besta era semelhante. Então esse animal indescritível, que não tem um nome específico, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então esse 4º animal é uma somatória, é um acúmulo, é um agregado dos reinos anteriores. Nós temos o leão, nós temos aqui o leopardo e temos o urso. As características dos impérios passados encontram-se agora neste 4º animal. Esse 4º animal, ele é todo inclusivo. Vocês entendem essa imagem? Ele é todo inclusivo. Ele não é um mero leão, ele tem características de leão. Ele também não é um mero urso, porque ele traz características também do urso e também do leão. Ele não é um mero leopardo, porque ele traz características de leão, de urso, de leopardo, além da besta que ele é. Perceberam quem é essa, a imagem, a figura desse 4º poder? Bem, e é assim que nós devemos interpretar a Escritura. A partir da Escritura, você busca a compreensão da própria Escritura. Sim, ele é a somatória. Ele é a somatória. É como se um reino se encerrasse, mas ele tivesse uma continuidade no outro. Imagina um espírito entrando no outro e juntando o espírito de todos os reinos do passado. Bem, mas vamos lá. A maneira de interpretar a Escritura é essa. Eu pergunto, o que é o leão? Babilônia. É o Império Babilônico, perfeito? Na pessoa de Nabucodonosor. Depois dele veio o quê? Veio, depois do leão, veio o urso, que representa o quê? O reino Medo-Persa, o Império Medo-Persa, representa a pessoa de Ciro o Grande. Perfeito? E nós temos então, em seguida, o terceiro, que é quem? Um leopardo, que representa o quê? Um terceiro reino, que é a Grécia, na pessoa de quem? De Alexandre o Grande. Alexandre Magno. Perfeito? Eu pergunto, e o que é o 4º reino? Ou melhor, desculpe, o que é o 4º animal? Não, é uma besta, mas o que ela representa? É um 4º império. Diga, um 4º império. E esse 4º império é o Império Romano. É lógico que esse Império Romano, ele passa por 3 fases. Ele enquanto Roma integral, depois Roma dividida em a oriental e a ocidental,
por fim essa Roma se desfacela a tal ponto, porque ela foi invadida pelos vândalos, né? Godos, ostrogodos, os hunos, os suecos, suevos e germanos, todas aquelas tribos bárbaras, incivilizadas, se assim se pode dizer, acerca de algum povo, mas assim se considerava a partir da visão grega, a partir da civilização grega, né? Que aquelas tribos bárbaras todas começaram a invadir a Roma e foram conquistando o território. E Roma foi então se desfacelando, a ponto de chegar a vir a ser um grande império desfacelado e dividido em muitas nações, como hoje se encontra a atual Europa. Por isso que os pés da estátua está todo dividido, parte de barro, parte de ferro. E é dito que por muitas tentativas buscaram a reunião do continente romano desfacelado. A Bíblia diz que por meio de casamentos, como que uma princesa de um certo rei, de um dado império, quiser se casar com um príncipe de um outro povo, de um outro reino, por meio de casamentos tentar reunir novamente, mas não seria possível até os 10 artérios, até os 10 dedos, que no Apocalipse será representado por 10 chifres na cabeça da besta. Mas o importante no momento, e eu quero que os irmãos entendam isso, para que os irmãos se purifiquem, se libertem de toda a confusão em torno da Grande Babilônia, em torno do Papa, em torno da Igreja Católica, em torno do Anticristo, que é uma confusão só. O que eu quero que os irmãos entendam, que essa besta do Apocalipse é o quarto animal de Daniel 7. Porque depois do quarto animal, não existe um quinto animal. Coloca isso na sua cabeça. Você tem que colocar na sua cabeça. Digam o que quiserem dizer, falem o que quiserem falar, mas você tem que falar, não, a Escritura diz que a partir de Nabucodonosor, Babilônia, haveria apenas mais um urso, e então um leopardo, e então uma besta. Porque o próximo passo depois dessa besta é uma pedra, que será cortada sem auxílio de mãos, e que será lançada contra a estátua. E alguém pergunta, mas como pode ser contra a estátua, se a estátua ela não existe num dado momento, mas são reinos que inclusive já passaram. Cabeça de ouro passou, o peito passou, a barriga passou, e agora estamos só nos pés. É porque esses pés traz Babilônia, traz consigo Média Pérsia, traz consigo a Grécia, porque ela tem semelhança com o leopardo, com o urso e com o leão. E quando a pedra é cortada, não é lançada na cabeça, nem nos peitos, nem nas pernas, é exatamente nos pés. E ali destrói toda a estátua, todos aqueles reinos. No sentido geral, os reinos, no seu sentido animalesco e no seu propósito político contra Deus, é um só. Mas que se manifesta em reinos como Babilônia, como Média Pérsia, como Grécia, como Roma, como inimigos de Deus. Os reinos por si mesmos são inimigos de Deus, até porque a sua origem está na grande rebelião contra Deus em Babel. Porque todos esses reinos, eles são o produto de um reino usurpado e caído. Até porque quando Deus criou a terra, Ele a entregou e a deu nas mãos de quem? Para o seu domínio? De Lúcifer, aquele querubim antes da sua queda. Deveria exercer governo sobre a terra, só que ele usurpa esse reino. E então, juntamente com Lúcifer, toda aquela hierarquia de principados, potestades, dominadores que estão lá em Efésios, que foram juntamente com Lúcifer constituídos sobre a terra, todos eles caem. Lógico, com exceção de um principado, que é o principado de Israel. Cada nação tem um principado. O Brasil tem um principado, embora a Bíblia não fale acerca do principado do Brasil, porque o Brasil não se encontra nas profecias bíblicas, mas a Bíblia fala, por exemplo, do principado de Babilônia, da Média Pérsia,
não é dos reinos. Porque Deus, na sua criação original, Ele constituiu príncipes sobre cada território. Foi Deus quem dividiu cá embaixo. E assim o seu respectivo espaço aéreo, de onde procede o governo. O governo de Israel, o principado de Israel, conforme Daniel 12, primeiro, é Miguel. Miguel é o príncipe de Israel. É o principado. Lógico que esse principado hoje está suspenso em razão da profecia das 70 semanas. Os irmãos sabem daquele intervalo, aquele istmo que há entre a 69ª semana e a 70ª semana. Bem, mas vamos seguir. De maneira que agora, esses reinos espirituais, esses domínios, ou que sejam esses principados espirituais, uma vez caídos, reproduzem seus governos caídos nos reinos terrenos caídos também. Então, os reinos da terra são inimigos de Deus. E esses reinos, como Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma, e antes deles ainda veio a Síria, e ainda veio o Egito. E ainda veio Egito, depois a Síria, Babilônia, não é isso? Nod? Não. Nod foi a terra para onde foi cair. Enfim, então, esses reinos, colocando o Egito, depois colocando a Síria, Babilônia e tal, que são os reinos proeminentes da história, eles são reinos que viveram sobre a terra a desafiar o Altíssimo. Sempre a desafiar. Então, o que é dito? No tempo de Babilônia foi dito, olha, tu és Babilônia, está aqui. Não vamos tratar do passado, vamos pensar daqui para frente. Virá um outro reino. E então, um outro reino, terceiro. E então um quarto reino. E aí, vindo o quarto reino, que é a besta, que é Roma, o que acontece? Qual é o próximo passo? Qual é o quinto reino? Eu até disse aqui, 4 reinos que são 5. Ou seja, 4 reinos, até que vem o quinto reino. Aí Daniel diz, abra sua Bíblia rapidamente. Daniel 2,44. Olha o que vem depois de Roma, o que vem depois do quarto reino. Não há um quinto reino, ou no sentido de um quinto animal. Há um quinto reino, mas olha o que diz acerca dele. Mas nos dias destes reis, destes quais? Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. E aqui vem uma coisa interessante. Nos dias destes reis, porque todos esses reis estariam incluídos no último rei. Perfeito? Diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então nós temos aqui uma sequência de reinos. Sabemos que depois de Babilônia veio a Média Pérsia. Sabemos que depois da Média Pérsia veio a Grécia. Sabemos que depois da Grécia veio Roma. E sabemos que depois de Roma vem o reino eterno de Cristo. Perfeito? Olha o versículo 45. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, nós temos aqui um reino que não será jamais destruído e um reino que não passará a outro povo. Por que um reino que não passará a outro povo? Porque o reino, ou qualquer que seja o reino, não passa de um governo mundial, que é um domínio que, de certa maneira, acaba afetando e alcançando as demais nações, os demais reinos, um poder que vai passando de um para o outro.
Por exemplo, Egito foi uma grande nação que envolveu e influenciou todo mundo, que dominava sobre o mundo, porque todos dependiam dele. Mas um dia o Egito passou, caiu, e o poder então passou a um outro povo. Aí veio a Síria, que caiu e passou então a um outro povo, que passou a um outro povo. O último será o Império Romano. E agora aqui se esgota esse domínio e esse poder das nações caídas e animalescas como uma expressão material do domínio de Satanás e os seus principados. E o próximo passo, portanto, é o reino de Cristo. Perfeito? Tá. Agora é dito no capítulo 17 de Apocalipse, vamos voltar para entender o ponto. Todo esse tour que nós fizemos aqui na Escritura foi para nós pensarmos agora no significado. Quando diz, versículo 3, viu uma mulher montada numa besta escarlate. Então essa mulher está montada no Império Romano. E essa mulher, quem é esta mulher? Essa mulher está aqui, é dito, é a grande Babilônia. Mas aí corre-se o risco, atenção todos vocês, de alguém querer, olhar a Igreja Católica Apostólica Romana como sendo o objeto inicial e final da profecia. É a Igreja Católica. Aí o que acontece? A pessoa fala, bem, católico eu fui, não sou mais. Imagem eu não adoro mais, quebrei os ídolos. Aí por sair desses rituais imediatos e visíveis do catolicismo romano, pensa-se estar livre da prostituta. Entenderam? Pensa estar livre. E a prostituta ela é maior do que a Igreja Católica Romana, ainda que num dado momento da história, a Igreja Católica Romana ela vai incorporar e materializar esse espírito babilônico das eras. Entenda isso. Nós vamos verificar aqui que a Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto um cristianismo decaído, com início no 3º século, ela sim é apresentada como a prostituta. Mas entenda que é a prostituta num dado momento histórico que incorpora o espírito e o materializa da Babilônia histórica. Querem uma prova disso? Primeira prova está aqui. Versículo 1. A mulher, a meretriz, se acha sentada sobre muitas águas. E aqui nós vemos falando do seu aspecto espacial. Qual é o espaço que essa prostituta ocupa? Qual é o espaço? Ora, se ela está sentada sobre muitas águas, e o versículo 15 deste mesmo capítulo diz, as muitas águas que vistes são reis, são povos, são nações, são tribos e são línguas. Então essa mulher, ela tem o seu espaço, que é um espaço universal. Então, interprete essa mulher, leia sua identidade, transcendendo o momento histórico da Idade Média. Não se esgota na Idade Média, não nasce ali e não morre ali. Se materializa ali como uma representação material de todo o espírito. Aí os irmãos vão entender daqui a pouco por que a Igreja Católica Romana medieval, ela tem essa característica de representar a grande Babilônia. No seu sentido pleno, católico, universal, atemporal. Aí os irmãos vão perceber que há uma diferença profunda entre origem e começo. Origem e começo. Algo pode começar aqui, cuja origem pode estar lá remotamente. A Igreja Católica tem suas origens na antiguidade. Nesse caso não é igreja, não é cristianismo. Embora enquanto igreja e cristianismo tenha começo no 3º século. Entenderam? O começo da instituição religiosa, medieval, é 3º século. Mas e as origens, as raízes disso estão lá atrás. Então observa que no aspecto espacial,
essa mulher, ela é universal. Você não pode jamais vê-la Vaticano ou Roma. Por quê? Porque ela está sentada sobre povos, nações, tribos e línguas. E quando a Escritura diz essa estrutura, nações, povos, reis, tribos e línguas, quer dizer mesmo os reinos do passado, mesmo os povos do passado, mesmo tribos que já não existem mais, mesmo línguas que já desapareceram. Tratando-se do tempo. Falando do espaço, olha aqui, capítulo 17, versículo 5, fala assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande. Quem ela é? A mãe das meretrizes e das abominações de toda a terra. Ora, se ela é a mãe, se ela é a origem de todas as abominações, não pode se esgotar na igreja romana, porque antes de haver igreja romana, já havia paganismo. Então essa prostituta, é ela e dela que origina-se todas as abominações. Ela é a fonte, ela é o germe que está presente onde houver idolatria, onde houver prostituição de fé, onde houver espírito rebelde contra o Altíssimo, onde houver um espírito autossuficiente, onde houver uma ideia de pensar que a salvação é por obras, onde houver a ideia que é possível viver sem Deus, onde houver a ideia de que você construiu uma casa e você acha que aquela casa é fruto do seu trabalho. O espírito babilônico se manifesta em toda a história, em todos os povos, em todos os lugares. E Babilônia, portanto, ela não somente ela é universal, porque se assenta sobre toda a terra, espaço, como é mãe de todas as abominações, e portanto tem que estar no princípio da história. Não, calma lá. Mas vocês estão entendendo que Babilônia é maior do que Igreja Católica Romana medieval? Percebe? Ainda que isso não significa que nós não tenhamos aqui profeticamente, como um aspecto futuro, a imagem de uma igreja apóstata. Eu nem sei se pode se dizer apóstata, porque para se apostatar teve que um dia estar na fé, mas de uma igreja idólatra, profana, uma igreja caída, uma igreja humana, institucionalizada, uma igreja diabólica, maligna, perversa, que se opõe frontalmente a tudo aquilo que Deus é. Perfeito? Bem, então os irmãos conseguem perceber esses aspectos? A mulher, portanto, ela é maior. O que é a grande Babilônia? A besta na qual ela se assenta, a gente já sabe, é o Império Romano. Agora, e esse espírito babilônico? Irmãos, esse espírito babilônico, ele sempre esteve montado ou no leão, ou no leopardo, ou no urso, ou na besta. E se tivesse um outro animal, montaria também. Porque esse espírito babilônico, ele depende de um poder temporal e político, como um suporte para a sua promoção. Porque os impérios promovem a cultura, que promovem a fé, que promovem o culto, que promovem as crenças, que forjam e formam pensamento, ideias, atitudes, cultos, adoração. Então, os animais, os impérios, eles levam sobre si esse espírito de afronta contra Deus, esse espírito de blasfêmia contra Deus. Por isso que é dito, aqui no capítulo 17, que logo João viu o quê? Uma mulher prostituta que estava montada sobre uma besta. Ou seja, é o Império Romano levando esse espírito como um suporte de propagação, divulgação, difusão e desse espírito babilônico, desse espírito da grande Babilônia. Perfeito? Continuando. 17:4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas.
tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E aqui há alguns aspectos a pensar também. A sua vestimenta de púrpura e escarlata, não sabe que a escarlate é o vermelho sangue, né? E a púrpura também é um vermelho mais arroxeado. É um vermelho. É um vermelho arroxeado. Você pode consultar em qualquer dicionário que vocês quiserem, do Aurélio ao Hawais, eles vão dizer que é um vermelho, mais para o lado do roxo, lógico. Que não é o vermelho sangue, mas é um vermelho arroxeado. Perfeito? Que são as cores da realeza. Mas porque a Igreja Católica, lá o Papa está de vermelho ou está de roxo, que seja. Mas se você olhar a história, quando João escreveu esse livro, não havia a Igreja Romana, mas havia a prostituta. Esse é o grande detalhe. Havia a meretriz, havia a Babilônia. Então, essas cores, a escarlate e a púrpura, elas são símbolos do poder, da pompa, da realeza. É símbolo de poder sobre as pessoas. De modo que essa mulher, ela traz as vestes reais do seu domínio sobre os homens. Como também é dito que ela está adornada, ela não é mas está adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Interessante que a Nova Jerusalém, ela é de ouro, ela é de pedras preciosas e ela é de pérolas. Ela tem esses materiais na sua constituição. Os seus materiais são ao passo que essa mulher, ela vem adornada, ou seja, ela traz essas características que acabam iludindo o indivíduo e confundindo-o como se fosse algo de Deus. Até porque o ouro, que representa a natureza divina do Pai, no caso a pérola, que representa a obra de redenção do Filho, e as pedras preciosas, que representam a obra de santificação, transformação, conformação e glorificação do Espírito Santo sobre os eleitos de Deus. Então, essa mulher, ela traz essas características do Deus Trino. E traz à sua mão um cálice de ouro. E aqui que está o grande detalhe. Um cálice de ouro contendo o quê? Contendo as abominações e as imundícias da sua prostituição, que ela dá e deu a beber a todos os reis da terra. Beber o cálice da prostituta, um cálice que embriaga. Vocês vão perceber aqui no versículo 2 diz: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. 3 pontos: a prostituição, 2, o vinho, 3, a embriaguez. A questão da prostituição, a mulher que vende o seu corpo pelo prazer do outro, para o prazer do outro. Significa que os reis da terra, que os homens da terra, os impérios da terra, foram atraídos e seduzidos para a satisfação dos seus prazeres. E aqui está um ponto: uma vez que nós conseguimos contemplar a prostituta sendo maior do que o catolicismo romano, para que ninguém aqui fique pensando que já venceu a grande Babilônia pelo fato de ter saído do catolicismo, o que nós mais podemos ver é a escarlata e a púrpura no meio cristão evangélico. E esse cálice de prostituição também está por aí. Em todos os lugares que vocês imaginarem. Não se acaba, não se limita à igreja romana. Isso. O que o Henrique está trazendo, é exatamente o que nós estamos colocando aqui. Que essa prostituição, esse vinho, essa embriaguez. A prostituição tem esse símbolo de você trocar prazeres. Não se pode colocar a prostituição como sendo, por exemplo, não, a igreja de Jesus Cristo que é sua noiva e o traiu com o mundo. Essa relação não é legal, porque aqui é dito que os reis da terra se prostituíram com ela. Ou seja, os reis da terra, em busca da satisfação do seu prazer, pagou-lhe alguma coisa. Essa troca de pagar pelo prazer.
E nós então que conseguimos contemplar a grande Babilônia, maior do que a igreja medieval, nós temos que pensar nisso. Porque a questão do prazer na Bíblia, e esse prazer, cuidado, não é o prazer de você estar num lugar feliz, num churrasco, sorrindo e brincando. Não é esse prazer. É o prazer carnal, é a satisfação da natureza pecaminosa. Inclusive, Tiago chegou a dizer, perguntando assim, por que há tantas lutas e contendas, tantas guerras e contendas entre vós? Em outras palavras, ele diz assim, por que vos mordeis uns aos outros? Ele fala, senão por causa da satisfação das paixões que militam na vossa carne. Então ele fala de uma satisfação, de um prazer da natureza pecaminosa. Então, em busca dessa satisfação, e nós vemos aí, os homens acabam fazendo o quê? Se prostituindo, se vendendo ou pagando pelo prazer. E é assim que Babilônia seduz as pessoas. Babilônia, esse espírito que é invisível, que é volátil, e que a tudo permeia, vai penetrando todos os lugares. Ele, vendo e sabendo qual é a satisfação da sua carne, ele te proporá alguma coisa para que você lhe dê algo em troca. Lembram quando o diabo disse para Jesus assim, olha, se tu prostrado me adorares, te darei todos esses reinos. Aquela foi uma tentação babilônica. A palavra da irmã é sobre se Babilônia não é Lúcifer. No caso, a gente não fala em Lúcifer, fala diabo. Porque Lúcifer, enquanto no seu estado não caído. Caído agora é diabo. É Satanás. Gramunhão, bicho ruim. Isso. Vamos lá então? Então, imagine só que agora estava Cristo na terra. E Cristo era alvo de profecias, ele próprio sabia disso. Por exemplo, quando é dito no Salmo de número 2, quando no final de tudo o pai dirá ao filho, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então o filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Então ele vai herdar o reino de todo o mundo. Os reinos do mundo serão por fim de Jesus Cristo. Ele sabia disso. Só que na economia de Deus está previsto que para ele herdar tudo isso, ele passaria pela cruz. A cruz como sendo o caminho que faz com que ele se aproprie dessas bênçãos ou dessa herança. E o diabo, sabendo disso, e sabendo que para isso ele veio, o diabo sabia exatamente que a vinda do Filho de Deus ao mundo era para tomar de volta o reino usurpado um dia e devolver ao Pai. Então agora o maligno, ele tenta a Cristo dizendo, olhe para os reinos deste mundo. Aí Jesus olhou para os reinos. Aí certamente ele deve lembrar, que para ele tudo foi criado e que um dia o Pai lhe dará tudo aquilo. Aí o diabo diz, olha, tudo isso a mim me foi entregue. Fazendo referência antes da sua queda. E eu dou, portanto, a quem eu quiser. Se tu, prostrado, me adorares, uma coisa tão simples. Para que você vai à cruz? Por que você tem que sofrer tanto? Porque a cruz é o aniquilamento de todo o prazer da carne. A cruz é o negar-se a si mesmo constante. Por que você vai se submeter a todo esse sofrimento para então herdar os reinos da terra, se você pode herdá-lo num simples gesto de se prostrar e me adorar? Olha aí. Olha como é fácil. É mais fácil ou não é mais fácil? O que é mais fácil? Adorar o maligno ou tomar a cruz? Sim, mas eu pergunto, o que é mais fácil? Mais prático, mais rápido? Isso aí já é o pragmatismo do evangelho da prosperidade, pessoal. O evangelho da prosperidade, ele tira todos os obstáculos. Não, você coloca Deus na parede, ele tem que te dar. É fácil. Por que você vai esperar o momento escatológico do entra para o gozo do teu Senhor, se você pode gozar hoje? Se você pode desfrutar hoje? Irmãos, está tudo conectado. Não pense você que esse momento que estamos vivendo, esse momento histórico do Evangelho da Prosperidade, isso é um acidente, isso é foi dois homens, um maluco lá nos Estados Unidos que pensou. Não, isso está no âmago, no seio da prostituta. É apenas um germe da prostituta que se manifesta deste modo hoje em dia.
em que se oferece tudo o que o homem deseja. Desde que você negue o Criador, mesmo que você o faça em nome dele e supostamente para ele, mas você sabe que não é para ele, que é para você mesmo. Você sabe disso. Bem, então, está aqui o cálice, né? Quando diz aqui no versículo 2 da prostituição, essa relação de ter que dar algo para então receber o seu prazer. Aí vem o vinho como sendo atrativo, e vem a embriaguez como consequência de se beber o vinho. Ou seja, os homens estão todos embriagados, estão fora de si, não podem pensar por si, não tem como raciocinarem. É por isso que quando você fala o Evangelho, pessoas que supostamente creem no Evangelho, eles não podem compreender uma coisa tão simples, tão clara, tão, ali à vista de quem quiser ver, mas a pessoa não consegue perceber, porque há uma embriaguez. O relacionamento foi tão profundo com a Babilônia, que essa pessoa está totalmente tomada daquele vinho, incapaz de sentir, incapaz de perceber. Por isso que nós devemos orar por todos os homens sobre a terra, pelos reis, como diz a Escritura, e orar de maneira correta, pedindo: Senhor, abra os olhos do teu povo. Não adianta brigar com a pessoa, discutir, querer empurrar, querer convencer e tal, perder a amizade, porque ele não consegue ver o que você consegue ver. Porque a questão aqui não é uma questão metodológica, não é uma questão epistemológica. Aqui é uma questão espiritual. O próprio apóstolo Paulo orava a Deus, pedindo ao Pai que abrisse os olhos da igreja. Que concedesse, que ela pudesse enxergar com os olhos do coração, para perceber, para compreender a economia de Deus, os propósitos de Deus. De modo então que, bem, até agora nós tratamos, eu falei no início, nós tínhamos que relacionar os tempos, né? Relacionar o tempo remoto, o tempo de João, o nosso tempo e o tempo futuro. Até agora nós trabalhamos muito a questão do tempo remoto, Grande Babilônia, tal, os reinos. Agora, há um aspecto do tempo de João, aqui. Olha só, capítulo 17, versículo 6. Olha só como, de repente, a própria Escritura nos leva de volta ao momento de João. É dito assim: então vi a mulher. É isso que está dizendo aí? Ele viu a mulher? Não, ele viu a mulher, está no versículo 3. Vi a mulher montada. Agora ele diz: então, olhando para essa mulher, encarando essa mulher, tentando discernir, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Logo, num dado momento, ele percebe que essa mulher está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas. E eu sei que a palavra testemunhas, vem da raiz grega martúria, que traz a palavra martírio. E a maioria dos estudiosos da Bíblia, ao ler testemunhas de Jesus, eles preferem colocar como sendo os mártires. Só que os mártires são um número muito grande de pessoas. Ao passo que a Escritura diz assim: olha, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas. Quem são os santos? Se a mulher está embriagada com o sangue dos santos, não são mártires? Os santos aqui? Se ela se embriagou com o sangue dos santos, os santos são mártires. E é isso que nos faz entender que essas testemunhas de Jesus aqui não são os mártires, mas são especificamente os apóstolos. Porque os apóstolos é que são as testemunhas de Jesus. Lembra que os apóstolos estavam ali olhando com Cristo, antes da sua ascensão, e Jesus disse: olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas. E a característica principal dos apóstolos, no caso os apóstolos do Cordeiro, é o fato de que eles eram testemunhas de Cristo. Querem ver algo?
É lógico, se a gente perguntar assim, irmãos, porque as testemunhas de Jesus, não as de Jeová, tal. Quem é testemunho de Jesus aqui? Todo mundo, aleluia, testemunho de Jesus. Você é testemunha de Jesus. Testemunha de quê? Quer ver uma coisa? Aqui nós temos alguma testemunha de Jesus? Ninguém ousa dizer que é testemunha de Jesus. Depois dessa, né? Antes disso eu vacilei. Eu tinha que ter falado antes, né? Pastor, é porque nós somos testemunho de Jesus. Mas testemunho de quê? O que você testemunhou? Lembre-se que você crer em Jesus, é pela fé que você crê que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Basta que você leia 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Quando é dito assim, olha, atenção, o que era desde o princípio, o que temos visto e o que temos ouvido, com os nossos próprios ouvidos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha, nós o vimos, nós o tocamos, nós o sentimos, nós, ele diz, agora compartilhamos com vocês que não viram, que não tocaram, que não perceberam, para que vocês tenham comunhão conosco. 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 5, é muito claro. Nós tocamos o verbo da vida. Nós vimos o verbo da vida. Nós contemplamos o verbo da vida. Nós apalpamos. Nós não tocamos nele assim, como quem passa sem nenhum. Nós tocamos e nós apalpamos. É o Senhor mesmo que ressuscitado, carne e osso. Olha. Pegaram Jesus, sacudiram ele, para ver se não era fantasma. Aí nós que vimos a vida encarnada, nós que vimos a vida ressurreta, nós que contemplamos, que conversamos, que comemos com ele, nós vô-la anunciamos a vós outros. Nós vô-la anunciamos a vós outros, para que vocês que não viram, não tocaram, tenham comunhão conosco. Então a igreja não é testemunha de Jesus em nenhum sentido. Você não viu, você não tocou, mas os apóstolos, eles foram testemunhas. E não somente no texto de 1 João, mas o próprio Pedro dá testemunho disso. Quer ver? Abra rapidamente em Atos capítulo 10. 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, cuidado, queridos, porque o povo costuma ler a Bíblia, e sempre quando ele lê nós, ele se inclui no nós. Mas nós não é você que está lendo, nós é quem diz. Então Pedro faz referência ao nós lá, e você está de fora lendo. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus. Você é testemunha do que ele fez? E em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, quem são elas? Nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Então só é testemunha de Jesus não aquele que o viu encarnado, mas aquele que o viu ressurreto. E não bastasse que visse ressurreto, mas tinha que comer com ele. Estar juntamente com ele numa reunião familiar e conversar, contemplar, tocar, apalpar e comer com ele. É ele mesmo, eu estive com ele, conversei, não foi uma visão, não foi uma visagem, não foi um sonho, não foi uma intuição, eu estive com ele. Portanto, quando João, versículo 7 de Apocalipse 17, ele viu a mulher, versículo 6, embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas, se ler que ele a viu embriagada com o sangue dos santos e dos apóstolos. Aí eu pergunto para os irmãos uma coisa. Eu quero convencer os irmãos de que essa mulher, ela é maior do que a igreja romana.
Eu pergunto para os irmãos: os apóstolos morreram em que século? Primeiro século. O último a morrer foi João, no final do primeiro século. A igreja romana nasceu quando? Terceiro século. Teria como, se a mulher fosse a igreja romana na sua origem, começo, teria como ela estar embriagada com o sangue dos apóstolos? Não teria como. Perfeito? E quando diz o sangue dos santos, devemos lembrar que esses santos aqui, de maneira bem específica, são os crentes do Novo Testamento e não os do Antigo Testamento. Isso porque somente no Novo Testamento é que o povo de Deus é chamado de santo. Os santos enquanto o povo de Deus. Ao passo que no Antigo Testamento não havia essa nomenclatura dada ao povo de Deus. Por mais que eles fossem santos, no sentido próprio da palavra, separado para Deus, mas somente no Novo Testamento se diz os santos, referindo-se ao povo de Deus. Por isso, quando João viu a prostituta embriagada com o sangue dos santos, isto é, da igreja de Jesus Cristo, dos mártires cristãos e dos apóstolos, quando João viu e entendeu e percebeu que ela estava embriagada, não no sentido de que o sangue a embriagasse, mas que ela estava possuída de um desejo de consumir e beber o sangue dos que professavam Jesus Cristo. Quando João viu a prostituta embriagada com o sangue dos santos e dos apóstolos, é como que João fala assim: agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. É dito que ele fala assim, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue da testemunha de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ele ficou espantado com aquilo. Talvez porque até então ele não podia compreender tanto martírio, tanto ódio. Ele não podia entender. Talvez a visão de João até então estava reduzida a conflitos ali em Jerusalém, na Judéia, tal. Os fariseus, os escribas, aquele Anás sem futuro, aquele matou Jesus Cristo, Pilatos, aquela turma ali. Mas de repente ele vê que esse espírito assassino, homicida, esse espírito de destruir aqueles que são de Deus, ele entende que esses mártires aqui, os santos e os apóstolos, eles estão incluídos numa perseguição que começou em Abel. Aí ele fica admirado, ele fica espantado. Meu Deus do céu. E eu não tinha percebido a dimensão da coisa. Percebe que nós já conseguimos chegar no passado de João, no passado nosso, mas um passado mais recente, que é o presente de João. Como que a profecia relaciona o passado remoto e agora já vincula João na profecia, mas vai nos transferir para o futuro daqui a pouco. Vai nos remeter à igreja romana, até que no final ela se desmanche em romana e prevaleça apenas o espírito e o mesmo de sempre, do início. A igreja romana em tudo isso vai passar apenas como sendo um momento desse espírito, mas que não é o espírito na sua plenitude. Versículo 8 diz, versículo 7, o anjo porém me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Ponto. Ele vai dizer o mistério.